Olá, gente, boa noite. Meu nome é Mariana Alves, eu sou professora de Teoria Literária e Literaturas em Língua Portuguesa na Universidade Federal do Amapá e hoje eu estou aqui para fazer a minha última aula no projeto de extensão Literaturas do Norte. Estamos estudando agora nessa disciplina literatura amazônida, narrativas contemporâneas, e hoje é o nosso último tópico em que eu vou fazer a abordagem novamente do conto no Amapá. Eu vou encerrar essa disciplina que estudou textos do Pará e do Amapá, mas com ênfase na ficção e produção digital, né? Essa aula está sendo gravada, porque no período que o curso for ao ar, eu estou na participação de um evento fora do estado. Então, por esse motivo, eu não vou transmitir ao vivo, mas eu deixo aqui o meu e-mail, obviamente, para quem precisar trocar ideias, pedir recomendações de livro ou mesmo fazer sugestões. Vocês podem encaminhar por e-mail que eu respondo naturalmente, tá bom? Meu e-mail é marianaalves@unifap.br. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso tópico de estudos, né? Qual vai ser a abordagem que nós vamos seguir? Bom, primeiro nós vamos retomar alguma característica aqui, discussão teórica sobre o conto literário. Na segunda aula, nós falávamos especificamente de teoria do conto, na aula na qual nós analisamos a obra do autor Bruno Cérvulo, que é um autor de literatura do Amapá. Só que desta vez nós vamos refletir a teoria do conto a partir de um eixo mais nacional, digamos assim, né? Primeiro discutindo a narrativa digital, a narrativa em contexto digital ou literatura em contexto digital, e também a representatividade dessas narrativas na circulação e recepção de obras, né? Então, para isso eu escolhi essas narrativas na Amazônia e especificamente eu não elegi um livro que tivesse sido publicado na internet. Eu escolhi uma revista literária, que é a Égua Literária. Nessa revista, uma revista que tem um conto da Eduarda Reis chamado Sangue Junino, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês. A revista Égua Literária, ela é uma revista de fácil acesso. É uma revista organizada pelo Felipe Cavalcante, Iru Gabriel Yared. Ela teve um período de circulação, creio que de 1 ano ou mais. Eu não vou precisar exatamente porque eu não tenho essa informação. Mas especificamente nós vamos trabalhar com essa edição, que é uma edição chamada Sede de Sangue Urucum, é o volume 6. Está disponível no site da Égua Literária. E como vocês podem ver, é uma revista diversificada. Ela é uma revista que traz contos, ela traz ensaio, tem as ilustrações ótimas. Já já eu vou falar um pouquinho dessa revista, né? E aí dentro dessa revista eu escolhi o conto da Eduarda Reis. A Eduarda Reis é uma autora paraense, né, da área da saúde, trabalha com revisão de textos. Ela também já escreveu um livro, um outro conto chamado A Bruxa e a Entregadora, que foi publicado em 2023, né? E aí eu escolhi esse conto da Eduarda Reis, que é o conto Sangue Junino, exatamente porque eu buscava um texto de literatura especificamente feita por mulher, né, em contexto digital.
e essa é uma escolha pessoal mesmo, né? Para essa disciplina, eu trabalhei 2 autores, né? Então, não seria justo não trazer também uma autora do Pará, né, nesse contexto de publicação amapaense, né, visto que a Égua Literária é uma revista que mistura, digamos assim, pessoas e autores da Amazônia. Então, antes da gente passar ao estudo do texto da Eduarda Reis, é o conto Sangue Junino, publicado na Égua Literária, eu escolhi 2 textos teóricos para a gente poder estudar e refletir um pouco sobre essas questões da literatura em contexto digital. Então, para mim, não tem como começar, né, uma discussão sobre isso sem trazer, obviamente, os estudos da professora Rejane Cristina Rocha. Eu escolhi um artigo da professora Rejane que é bem conhecido, digamos assim. Foi publicado na revista da Ampol em 2014, né? Então é um texto que já está circulando tem 10 anos, né? Então ele está já bem trabalhado, bem citado, então já fica aqui a referência para quem pretende estudar literatura em contexto digital. E o artigo que eu escolhi dessa revista chama-se Contribuições para uma reflexão sobre a literatura em contexto digital. Então, eu vou usar para nossa análise o texto já anotado, né? A professora Rejane Cristina Rocha, ela é da Universidade de São Carlos, né? Estudou na Universidade Unesp, tem muitas publicações e assim, esse aqui é um estudo que tem 10 anos, mas tem outros textos da professora Rejane que certamente discutem sobre a literatura em contexto digital. E eu escolhi esse texto exatamente porque ela escreve nesse artigo uma discussão que vem sendo feita há algum tempo, agora já nem tanto, né, sobre essa questão do uso do texto do texto digital e o fim do livro impresso, né? Nós sabemos assim que o livro impresso ele é na verdade um meio de publicação e que nesse momento que nós estamos estudando, né, já em 2024, os meios de divulgação de literatura ele tem sido dos mais variados, né? Por que eu estou falando isso? Veja, quando você pega uma revista como a Égua Literária, né? Ela é uma revista, a Égua Literária, ela é uma revista de muitas, né, que existem na Amazônia. E você tem, por exemplo, numa revista como essa, contos, você tem um trabalho de ilustração, particularmente eu gosto muito do trabalho que eu conheci na Égua Literária, que é de um ilustrador chamado Jean Carlos Monteiro. Tem os autores convidados, tem entrevista, né? E é uma revista que circulou com características de assinatura, né? Na região norte. Então, assim como essa revista, existem outras revistas que têm aproximado, digamos assim, as publicações e facilitado, a palavra é essa, né? Facilitado a divulgação de textos de autores contemporâneos na Amazônia. Então, eu trabalhei nas aulas anteriores com 3 obras impressas
E aqui, necessariamente, eu vou trabalhar com essa perspectiva da publicação digital, por assinatura, online, enfim. Bom, então, para que a gente possa começar essa discussão, eu anotei aqui o texto da professora Rejane, e esse texto, conforme eu havia falado, ele vem discutir exatamente o lugar do livro, a princípio, né? Com o surgimento e, digamos assim, a ampliação das divulgações em contexto digital, começou aquele bafafá em se discutir se o livro vai ou não vai desaparecer. Então, eu vou começar lendo aqui essa questão que relaciona ao meio técnico, né? Que diz o seguinte: os meios técnicos são identificados como instrumentos, os artifícios ou o suporte que tornam possível o que é intangível, produto do espírito, seja comunicado, exteriorizado, ganha concretude de objeto artístico. É claro que a literatura, enquanto obra de arte, né, a gente vem de uma tradição de que a materialização dessa literatura por meio do livro conforma não só leitores, mas também referenda os autores. Acontece que essa discussão sobre o uso da técnica para as questões culturais, a forma como isso vai ser transmitido culturalmente ou vai permanecer como um mecanismo de uso da cultura, é algo que já é bem antigo, né? Então, é uma discussão que remonta desde a antiguidade, Platão, enfim. Isso porque o meio técnico de que se vale a literatura para sua expressão, desde que a cultura letrada manuscrita ganhou prevalência no Ocidente por motivos vários sobre a cultura oral, o livro, aos poucos ao longo de sua história, deixou de ser visto como um meio técnico, com todos os atributos materiais característicos de todo e qualquer meio técnico, como a fixação, a reprodução e o distanciamento espaço-temporal entre produção e recepção, e tornou para si as propriedades da própria expressão cultural que guarda em suas páginas. Bom, veja bem, o livro para nós, gente, em termos práticos, ele é um meio técnico, né? Nós já discutimos na aula anterior que durante um período, e esse período tem a ver realmente com uma perspectiva ocidental, houve a valorização do texto impresso, né, canônico, em detrimento às oralidades. Mas nós já discutimos aqui na disciplina que as oralidades, elas constituem sim o texto impresso, trazendo esses aspectos da cultura, aspectos relacionados à época, ao tempo em que esses autores escrevem. Mas, de fato, nós admitimos aqui que o livro ele vai ser consolidado, sim, como um material e um meio técnico para a fixação e reprodução desse conhecimento literário ou dessa escrita literária, né? É interessante porque existem alguns estudos, né, que tratam, por exemplo, de autores que publicaram durante um tempo em blogs, em revistas digitais, ou que publicaram fanzines, ou mesmo em plataformas, né, de fanfic, por exemplo. E esses autores, quando publicam um livro impresso, eles realmente se reconhecem e se veem como autores. Então, até mesmo a questão da autoria é algo que deve ser pensado, né? O objetivo aqui não é dizer, de maneira nenhuma, que se um autor ele escreve
ele publica um livro impresso, ele só é um autor se publica um livro impresso, de forma nenhuma, né? O objetivo aqui é pensar que existem livros impressos que foram publicados, mas existem também livros digitais e existem autores que publicam nessas mídias digitais, e esses autores não são menos autores em nada. E o livro digital também não se deixa de ser livro, né? Por quê? Porque ele continua sendo lido, resenhado, criticado, anotado, relido, reeditado e da mesma forma como impresso. Então, o que nós estamos observando aqui é que, na verdade, o que há é uma adaptação desse meio técnico, né? Mas essa adaptação não representa em nenhum momento o fim do meio anterior. Então, a professora Regiane Rocha, ela traz aqui alguns autores, né, da história do livro, ela cita esses autores, por exemplo, não é por outro motivo que as primeiras reações ao surgimento de uma literatura que não usava o livro como suporte foram de escândalo, seguidas por uma variedade de elaborações argumentativas que apregoavam, quase ameaçavam, não contem com o fim do livro, né? Então, aquela discussão de que se o livro digital iria desaparecer com o livro físico. Então, alguns argumentos, eles são levantados em favor dessa preservação, digamos assim, do livro. E nesse contexto de discussão, a professora Regiane Rocha anota duas reflexões, né? Que é exatamente para nos embasar nas especificidades dos meios, quais sejam o impresso e o digital, que reafirmam a superioridade das páginas escritas, por motivo que vão da facilidade no transporte ao conforto, digamos, de você ter o livro nos olhos do leitor, né? Veja, com o livro impresso, nós não dependemos, por exemplo, de energia elétrica para ler o livro, né? O livro impresso, ele pode ser levado a qualquer lugar, não depende de uma outra questão tecnológica, por exemplo, como celular, computador, tablet, seja lá o que for. E uma segunda anotação é que aqueles que ignoram a discussão sobre o suporte material, identificando o livro com a própria substância cultural que ele guarda, já explicam essas questões que foram discutidas anteriormente. Então, no momento no qual se identificava o surgimento das mídias digitais, ao declínio da produção e consumo de livros impressos, até agora não tem acontecido, né? Pelo contrário, a divulgação dos livros digitais, ela na verdade aumentou a produção de livros impressos. Então, nós temos aqui a citação do Robert Darnton, que fala justamente sobre esse desaparecimento do livro, né? Então, por exemplo, a emergência dos livros em 1998 a 2007, na verdade, aumentou a produção dos livros impressos. Então, por outro lado, mesmo no momento em que parte da crítica via a necessidade de defender o livro impresso da emergência dos formatos digitais, surgiu uma crítica empenhada em argumentar em defesa da superioridade dos novos meios e das inúmeras vantagens e possibilidades que o ambiente digital poderia oferecer à expressão cultural e, mais especificamente, à produção literária. Tá, vamos pegar isso aqui como um mote de reflexão dessa aula. Um dos motes, né? Veja, se eu tenho um texto publicado numa revista literária, eu tenho, de certa forma, já
a minha obra circulando naturalmente, né? Por quê? As pessoas podem assinar uma plataforma, existem plataformas que você faz assinatura e recebe, por exemplo, revistas, contos, de forma mensal, né? Ou semestral, enfim, em vários formatos. Você pode publicar num lugar mais assim acessível, como um blog. Hoje em dia o blog não é mais tão utilizado, mas teve uma época assim que muitos autores criavam blogs, e por não terem tanta facilidade e nem financiamento mesmo, né? Recurso para fazer um livro impresso, publicavam suas poesias e suas narrativas em blogs. Atualmente, eu tenho percebido já um movimento inverso, né? E aqui eu falo em termos pessoais mesmo, né? De autores que antes publicavam em blogs, hoje estão reunindo o que publicaram nos blogs anteriormente, selecionando, passando um crivo no que ficou ali, né, na internet, e publicando em impresso, né? Eu tenho visto muito isso, por exemplo, na produção contemporânea, sobretudo na poética contemporânea. Bom, então, seguindo aqui o texto, no primeiro capítulo, a professora Regiane Rocha faz a seguinte anotação, tá na página 7, tá? No primeiro caso, o da posição autoral, os argumentos são menos numerosos e se relacionam muito mais a uma hipotética ampliação dos espaços de publicação, bem como de um possível menor constrangimento do escritor às diretrizes impostas pela indústria editorial, do que uma maior liberdade especificamente no que tange às suas opções formais e temáticas. Uma posição que se reitera em diferentes maneiras em diferentes recensões críticas é aquela enunciada por Pierre Levy, quando trata do texto e do hipertexto, enquanto realidade que se constrói como ato de leitura, e por isso exemplo paradigmático do que ele entende por virtualização. É claro que a discussão aqui proposta pelo Pierre Levy do hipertexto, ela vai surgir mesmo da análise pós-estruturalista, né? Então, essa perspectiva de que há uma certa mobilização desse estado da obra para uma mudança de locus. Mas a mudança do locus de publicação não implica, por exemplo, o abandono do meio técnico anterior, qual seja o livro impresso, não limita a condição do autor enquanto autor, né? Mas implica na recepção dessa obra. Por quê? Porque os novos caminhos de recepção desse livro digital, dessa literatura em contexto digital, para usar os termos da professora Regiane Rocha, permite com que os leitores estejam em vários acessos. E esses acessos, eles vão cada vez mais consolidar a cultura impressa, né? Por quê? Porque nesse caso, a obra, ela não vai se descolar ou desaparecer do seu lugar de publicação. Pelo contrário, ela vai proporcionar um novo locus de recepção dessa obra enquanto objeto estético, sendo a literatura um meio, né, também um compósito de arte feito pelo homem, a literatura também vai integrar essa nova experiência. Então, citando aqui literalmente a professora Regiane Rocha, disse assim, na página 9: escrever e publicar um livro é presumir que ele alcance lugares e tempos inatingíveis para a voz,
ler um livro é estabelecer uma relação com um objeto que tem a capacidade de perdurar mais do que a instância que o produziu. E é por isso que, mesmo quando se relacionam visceralmente com a realidade, um livro e um texto literário nele contido proporcionam uma experiência de suspensão espaço-temporal, que dura o tempo que durar a leitura. E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho já exatamente a ideia de que a recepção dessa obra, ela vai realmente proporcionar uma experiência espaço-temporal e que diretamente relaciona o leitor. Então, nesse caso, eu trato necessariamente da recepção. A conexão e vínculo passam de elementos possibilitados por estruturas, links, que estabelecem a relação entre textos e as partes de um texto, passando por um modo de leitura que faz uso desses elementos estruturais para, enfim, tornar-se um pressuposto de inteligibilidade de compreensão. Então, veja, nós, pesquisadores, e aí eu falo especificamente, nós que estamos no âmbito, né, da academia, estudando, publicando, escrevendo artigos, nós temos uma facilidade, por meio desse contexto digital, de encontrar livros, por exemplo, que não são traduzidos para os nossos idiomas, ou mesmo livros que não estão mais disponíveis à venda, né? Ainda, além disso, tem-se a facilidade da gente encontrar as discussões, no caso acadêmico, teóricas recentes e consolidadas sobre determinadas pesquisas. E como é que isso ocorre para nós? Por meio do indicativo desses links que estão relacionando numa espécie de teia vários tipos de publicações. Isso, obviamente, eu estou me referindo à teoria literária somente. A princípio, nós poderemos pensar que sim. É muito fácil. Você entra, por exemplo, no Google Acadêmico, digita palavras-chave sobre determinado eixo de pesquisa que você quer, automaticamente você vai encontrar uma série de teses, dissertações, artigos publicados em revistas, enfim, sobre aquele tema. Mas a questão que eu coloco para vocês aqui, e eu começo a problematizar essa questão da publicação digital, será então que isso também não ocorre com o texto literário e a recepção desse texto literário? Quando, por exemplo, eu publico um conto de um autor que necessariamente naquele espaço-tempo que ele está produzindo, ele não teve acesso aos meios de publicar o impresso, ou que não fez circular esse impresso, publicou, mas uma escala menor. Será que esse texto publicado em uma revista digital ou em outros lugares que esse texto possa circular, ele não vai, então, facilitar esse modo de leitura, né? E ainda, que é o mais importante, será que esse texto literário também não vai apontar para outros autores, né? Então, na minha percepção, sim. A leitura, inclusive a literária, ela pode ser compreendida a partir de um processo que pressupõe a mobilidade de um texto a outro, de uma modalidade a outra, de um suporte a outro. Sublinho, não mais se restringe à leitura de textos eletrônicos digitais. Então, seguindo aqui, né? E aí a professora Regiane Rocha nota, né, que esse processo hipertextual
ele, na compreensão pós-estruturalistas, ela vai sofrer interrupções, conexões, mudanças, né? E aí eu vou pular aqui a página 171. Talvez seja o momento de discutir como os conceitos de conexão e vínculo aparecem nas reflexões críticas, cuja preocupação é descrever e compreender as especificidades de uma produção textual que se vale das possibilidades do meio digital para construir a sua linguagem. No tópico 2 do artigo da professora Rejane, que ela chama de outra literatura, tem-se a seguinte anotação: a narrativa hipertextual, produzida em meio digital, oferece muitos desafios à compreensão da narrativa nos termos em que a teoria literária compreende, para além da óbvia rasura da linearidade, o que nem é privilégio da narrativa hipertextual. Vejam-se as narrativas experimentais canônicas da modernidade, conceitos como o de causalidade, clímax e desfecho são frequentemente ignorados ou encontram soluções diferentes. Então, se há especificidades no meio digital, e são elas que têm causado alterações substanciais nas práticas de leitura, literárias ou não, na atualidade, elas devem ser abordadas e compreendidas a fim de que se compreendam também as especificidades dos objetos estéticos que surgem nesse meio. Aí ainda há também uma discussão, por exemplo, dessa literatura publicada em contexto digital, que é uma literatura que se faz por meio da imagem, né? A imagem, sobretudo no meio digital, ela vai ocupar um lugar fundamental e revelador também das potencialidades desse texto. A despeito da existência de diferentes graus de interatividade, pressupõe-se que um texto digital, para ser caracterizado como interativo, deva aceitar a interferência do leitor, pressupor que as associações feitas por ele, a partir de procedimentos de programação, poderão modificar os significados do texto ou, pelo menos, modificar a forma pela qual diferentes leitores acessam, constroem diferentes maneiras os significados do texto. Aqui, essa citação pode se referir a várias questões de interatividade, né? Mas uma coisa que me ocorre quando se fala em produção digital ou literatura em contexto digital é um movimento que eu tenho visto muito forte na literatura contemporânea, que é o uso das redes sociais para a divulgação de textos literários. Veja, nós estamos há 10 anos já dessas anotações da professora Rejane Rocha, né? E é muito comum para nós, hoje, por exemplo, no Instagram, conhecermos autores que escrevem poesia, escrevem narrativa, gravam vídeos, né? A gente tem acesso, por exemplo, aos editais das editoras que publicam digitalmente, algumas publicam digitalmente e também fazem impresso por meio das redes sociais. Os autores, eles têm sido vistos, o que é um outro movimento também, dessa recepção das diferentes maneiras de ler o texto, né? Os autores, eles têm sido vistos, a gente consegue conhecer quem são os autores. Hoje, fazendo uma busca fácil nas redes sociais ou mesmo na internet, nós descobrimos como é aquela pessoa, o que ela faz, o que ela tem produzido, né? Isso, de certa forma, acaba aproximando o leitor necessariamente desse autor e do objeto. Começa com o objeto ou pode começar com o autor também, né? E esse movimento, ele é diferente, por exemplo, de quando, há 100 anos atrás,
publicava-se um livro. E esse autor, ele não tinha talvez assim tanta visibilidade no sentido material mesmo, que eu estou falando, visibilidade da sua imagem, daquilo que ele faz, do que ele produz, aonde ele está publicando, por exemplo, né? Então, em seguida, a professora Rejane, ela lembra alguns textos aqui, como por exemplo, um texto de 2012 do Humberto Eco, que ele fala sobre o pacto ficcional. E aí eu vou citar o texto. O que torna específico o pacto ficcional na narrativa digital, a ponto de caracterizá-la como imersiva, é o seu caráter enciclopédico e espacial, de acordo com Murray, em 2003. Move-se em diferentes espaços e diferentes telas, nesse caso, e acessar uma infinidade de informações em diferentes formatos pode facilitar a suspensão da descrença e favorecer esse pacto ficcional, né? O pacto ficcional que ela se refere aqui é a representação, por meio do texto literário, dentre o que é real e o que é ficcional. E isso tem muito a ver com o texto que eu escolhi para fazer a análise, né? Mais a seguir, na página 276, a mobilidade aqui é compreendida como a possibilidade que se acentua no contexto digital. Uma obra, quais sejam, né? Uma obra ser percebida como um processo em que os significados se constroem pela interferência de um leitor. 2. O ato de ler pressupõe a incorporação de outros textos a qualquer momento a partir da disposição do leitor em acessar contextos textuais. E 3. O ato de escrever, que deixa o espaço para essa mobilidade, em alguns casos que a pressupõe, como é o caso das narrativas hipertextuais. Então, ainda nesse tópico, pensando nessa questão do pacto ficcional, o lugar do leitor e do autor, a interação e recepção dessa obra, nós lemos também uma referência do Pierre Levy ao livro Cybercultura, em que a professora Rejane Rocha traz essa anotação sobre o autor, dizendo assim: as mídias digitais, sobretudo a internet, estão desenhando um horizonte de integração de mídias, ao mesmo tempo em que requisitam aos produtores e fruidores culturais, no âmbito da nossa discussão, escritores e leitores, a mobilização de diferentes tipos de representação e diferentes modalidades perceptivas. E aí, nessa perspectiva sobre a cybercultura, o Pierre Levy anota a seguinte questão: as mídias digitais, sobretudo a internet, estão desenhando um horizonte de integração de mídias, ao mesmo tempo em que requisitam aos produtores e fruidores culturais, no âmbito da nossa discussão, escritores e leitores mobilizam diferentes tipos de representação e diferentes modalidades perceptivas. É importante a gente reler essa anotação, né? Que é citada aqui no texto da professora Rejane Rocha. Por quê? Essa mobilização, ela também passa pelos processos de reprodução desse material, digamos assim, midiático, né? E a integração desses textos, ela vai trazer como referência, além do ponto de vista linguístico, alguns outros mecanismos que também vão ser incorporados e facilmente modificam o lugar de recepção e vão agregar outras modalidades sensoriais. Por exemplo,
Eu, quando leio, vou dar um exemplo pessoal, mas é só para ilustrar essa reflexão. Quando eu leio um artigo, eu sempre procuro fazer a anotação dele de forma destacada, como vocês estão vendo aí agora. Porque para mim é mais fácil vocês identificarem o que eu estou analisando, visualizando o que eu estou vendo. Então, nesse momento, por exemplo, a gente está estudando aqui tanto texto crítico quanto texto literário. Eu trago para vocês o texto, vocês conseguem visualizar, mas conseguem me ouvir também em relação a esse mesmo texto. Então, o mesmo meio técnico, ele funde multimodalidades textuais. E vocês também recebem esses textos de forma, digamos assim, diferenciada. Vocês estão escutando eu ler, vocês estão lendo o texto, e no momento que vocês estão lendo, ainda podem, por exemplo, estar fazendo anotações sobre o que eu estou falando, né? Então, há de se salientar que nesse aspecto se caracteriza esteticamente a produção poética, e aí ela trata especificamente aqui da crítica que analisa essa poesia. A multimodalidade, ela coloca novas questões a respeito da exclusividade e prevalência da matéria verbal, na caracterização do objeto literário. Por quê? Porque outros aspectos podem ser inclusos a esse texto, como a imagem, a ilustração, a forma, outras inserções, até mesmo a pontuação, né? Pode ser usada como forma. A multimodalidade permite a encenação dos diferentes elementos e das diferentes linguagens que compõem a poesia digital. E aqui, necessariamente, ela se refere à poesia digital, que sequestra a atenção do leitor, cuja percepção pode estar voltada aos processos de realização do texto, que ao texto em si. Então, a crítica, ela toma como pressuposto a análise dessa poética digital, e pensando necessariamente em uma literatura que trabalha com a forma verbal, mas não exclusivamente com ela, tá? Embora isso sempre tenha ocorrido, começou a ser percebido com mais vigor no momento em que a tecnologia informática passou a ser usada na criação de objetos artísticos. E aí a Rejane Rocha cita Santos e Salles em 2011, dizendo assim: as literaturas digitais estão impondo outra forma de entendermos suas poéticas, não só à luz de suas técnicas artísticas e estéticas específicas, mas agora também a partir de suas condições de contorno tecnológicas. Então, o acesso ao texto literário, ele acaba se tornando de fato variante, né? Você pode ouvir o texto por meio de um audiobook, por exemplo, você pode ouvir e ler o texto no audiobook. Você pode ter acesso ao autor, se você conhece esse autor e tem acesso às redes pessoais dele, por exemplo, né? Você também tem acesso a vídeos curtos que projetam trechos de obras. Esses vídeos curtos, eles funcionam como se fosse uma espécie de janela dentro um olhar que insere o leitor em determinada obra, fazendo com que esse leitor se interesse ou não, né, por essa obra. Enfim, são só algumas questões que podem relacionar a esses outros modos de receber o texto literário em contexto digital. Então, assim, encaminhando já a conclusão que a professora Rejane vai dar aqui ao artigo dela, eu cito na página 181, a primeira delas diz respeito ao fato de que a discussão sobre a produção, circulação e leitura do texto literário em contexto digital não deve estar vinculada à discussão sobre a famigerada morte do livro.
Lembra que nós iniciamos a leitura desse artigo com a discussão de que será que o livro digital vai substituir o livro impresso? Ninguém mais vai comprar livro, não. Nós já chegamos à conclusão de que isso não vai ocorrer, né? Lembrando que esse texto aqui é um texto que nós já estamos há 10 anos da publicação dele, estamos em 24, ele é um texto de 2014, e vocês já perceberam que, na verdade, o texto digital ou a literatura em formato digital, ela tem, na verdade, favorecido a publicação de textos impressos, né? E os estudos já têm comprovado isso. Então, na página 182, nós podemos ler: os exames críticos a respeito da literatura, que não mais se inscreve no ambiente impresso, invariavelmente a discutem sob um ponto de vista formal. Isso significa dizer que estamos em um momento em que as possibilidades e limite dos novos meios de comunicação, quando se trata de produção literária, têm atraído mais a atenção da crítica do que os temas desenvolvidos por essa produção, ou mesmo os significados que as estruturas possibilitadas pela linguagem informática têm carreado para as obras. Vocês sabem que eu tenho uma certa tendência, digamos assim, a estudar textos de literatura contemporânea, porque eu acho que é importante nós projetarmos o que está sendo feito nesse momento, né? Considerando que a literatura da Amazônia é uma literatura que tem muitos autores que produzem em várias frentes, né? Por exemplo, tem muitos autores que não são só literatos, mas também fazem performances, são ativistas culturais, inclusive fazem outros tipos de arte, como pintura, escultura, música, cinema, né, principalmente. E aí, nessa perspectiva, eu trago essa discussão e encerro essa análise, esse ponto teórico, digamos assim, da nossa aula, com a reflexão feita pela professora Rejane, que diz assim, na página 184: a literatura no contexto digital, com tudo o que isso implica em termos de dispersão, a ausência de um espaço de produção, publicação, leitura demarcado, é qual literatura, né? Então, pensando assim, em fazer uma disciplina que pudesse elencar as obras literárias contemporâneas na Amazônia, mas também trazer à tona uma discussão que se eleva, que é a publicação de autores em contexto digital, eu escolhi, nessa revista que eu estou mostrando para vocês aqui, A Égua Literária, o texto da Eduarda Reis. E aí, saindo aqui do texto da professora Rejane, que eu também vou deixar na... Vocês têm a referência, mas eu vou colocar na descrição do vídeo, né? Nós vamos passar para a leitura do conto Sangue Junino, que está publicado na Égua Literária, na revista digital. Eu aproveito para agradecer o Gabriel Yared, que cedeu o texto digital para que eu pudesse usar, né, nessa obra, assim como nessa aula, assim como os outros autores. Então vamos à leitura de Sangue Junino, da Eduarda Reis. Ainda era cedo quando as crianças chegaram aos gritos, berrando por socorro, por ela. Ana abriu um olho carrancudo. Não esperava ter caído no sono, muito menos ser acordada em plena tarde escaldante de fim de maio. Dormira na cadeira ao lado da cama da avó, e o mormaço tinha castigado todo o lado esquerdo do corpo. As crianças a chamaram novamente, fazendo com que se levantasse num pulo, as juntas estalando dolorosamente. Achou que chegara a sonhar, um desses devaneios mornos que a quentura do sol causava, mas também habitavam com frequência uma mente atribulada.
Sonhara com a avó, de pé em frente a uma fogueira. As pernas funcionavam outra vez. Tentou se agarrar àquelas imagens, mas escorregaram por seus dedos como areia fina. Olhou com ternura para a avó, Miranda, que jazia tranquila na cama. Estavam em seu quarto, que há pouco tempo havia sido adaptado para servir como um tipo de enfermaria. A avó respirava com tanta fragilidade que Ana temia que, ao tocá-la, poderia estilhar-se no chão, como ocorreu a ela mesma. É Alzheimer, disse a voz no telefone. Um vizinho talvez não se recordava, e parece bem sério. A princípio, a avó tinha uma vida ativa, participava de um grupo de dança com as amigas e de ações comunitárias. Vivia sozinha, sim, como Ana até aquele momento. Fora rápido, muito rápido. Ana encaminhou-se até a porta, dava passos firmes, guiada apenas pelo chamado de socorro. Era o que ela vinha fazendo desde que retornara à terra natal no interior do Pará. Quando pequena, ela e os pais visitavam a avó algumas vezes ao ano, principalmente durante as festas que tomavam todo mês de junho. Vó Miranda participava das festas juninas com tanto ou igual fervor quanto ia à missa. Os estalos da fogueira, o som do acordeão, as quadrilhas ostentando meninas de trança com as saias pomposas e meninos de chapéu de palha e riscos grossos acima do lábio infantil para representar o bigode, as bandeirolas enfeitando a praça, as ruas, o salão, a escola. Era difícil não associá-los à sua infância, mas antes as coisas eram diferentes. Ana brincava com os garotos do bairro depois da escola, até as solas de seus pés ficarem escuras. O chão era de terra batida, hoje o concreto escaldava os pés. Foi assim com Ana, que cresceu como filha única, à vista arguta dos pais. Quando alcançou certa idade, prestou vestibular. Ia para São Paulo, para longe de tudo. Como esperado, não recebeu apoio nenhum dos pais. Ia para outro estado e para ser veterinária, algo que eles nem consideravam como profissão digna. Mas a avó a encontrou. Os olhos de Ana estavam inchados de tristeza, alegria, um verdadeiro misto dos dois. Miranda trazia consigo um radinho a pilha, que tocava nas alturas, a mesma marchinha sobre a qual os colegas de Ana eram bombardeados com ovos e farinha de trigo, como ditava o congraçamento social reservado aos vestibulandos. Então, sorrindo, a avó despejou em Ana um líquido vermelho vivo, cobrindo-lhe os cabelos, o rosto e as roupas. Ana riu, sentindo o gosto suave e levemente salgado. A avó devia ter pegado a primeira coisa que viu na cozinha. E não se tratava nem de longe de trigo ou ovos. Era urucum. A menina parecia coberta de sangue, e nos braços da avó era como se renascesse. Vovó! Gritou Ana, bem mais jovem. Que gosto horrível está na minha boca, está em toda a minha boca. E qual é o problema? Tu precisas gostar do que vem da tua terra, respondeu Miranda, que até onde Ana podia lembrar, possuía o coração do norte e o sangue junino. O que houve? Exclamou Ana, abrindo a porta e retornando ao presente. 3 crianças se amontoavam. As palavras perdiam-se umas nas outras. Ana pôde distinguir apenas uma, que a princípio não lhe fazia sentido algum. Vampiro. Tinham encontrado um bicho enquanto brincavam num barranco próximo. E em sua concepção, Ana entendia deles, ou ao menos chegava a entender. 2 meninos e uma menina com idades diferentes. Ainda assim, escondiam-se da melhor maneira possível atrás da garota. Vieram me procurar porque não podem brincar lá, pensou. Pensou Ana, porque no barranco há a ponta de um rio e apenas algumas casas abandonadas.
avistaram um animal em meio aos detritos, nada mais. Ela estava certa, ao menos parcialmente. Era um animal, um coati, mas estava morto. Segundo a garota, a mais destemida dos três havia sido morto por um vampiro. Se acalmem, pediu Ana com brandura. Me digam exatamente o que viram. Ouvimos um grito do barranco. Começou a menina. À beira de lágrimas, estávamos apenas de passagem, tia. Eu juro. Não conte para a mamãe. Ana assentiu em solidariedade. Achamos que era algum animal preso, como daquela vez que a dona Laura perdeu o cachorro. Mas então, a voz da menina passou para um sussurro. Ana se repreenderia mais tarde, mas naquele momento sentiu um arrepio descer a espinha, uma aversão a qualquer coisa que poderia sair dos lábios da criança. Olhou rapidamente para trás, para sua avó acamada e quis trancar a porta e as janelas, mantê-la a salvo. Vimos um vampiro, disse a menina, aproximando-se de Ana como se a palavra pudesse invocá-lo novamente. Este era diferente. Estava agachado no chão, junto ao coati, sugava seu sangue. Um morcego, ponderou Ana. Crianças, vocês viram um morcego? Perguntou, sentindo um pequeno alívio, que logo foi tomado por outra preocupação. Estava muito próximo. Poderia estar infectado. Aquilo era um possível caso para as autoridades locais. Não era um morcego, tia, disse um dos garotos, o menor dos três. Era o bicho-papão. Estava gritando como se estivesse ferido. Acho que vem nos pegar. Virá nos bus. O menino parecia ter algo mais a dizer, mas começou a debulhar-se em lágrimas, como os outros. Ana tentou acalmá-los novamente, mas as crianças estavam inconsoláveis. Logo tomou-as pelas mãos e, mesmo que lhe doesse não conseguir esclarecer que se tratava apenas de um morcego, possivelmente doente, os entregou para a mãe. Pela expressão dela, o castigo estava a caminho. Voltando para casa, Ana sentia uma dor de cabeça latejante. Algo naquela história não lhe soava bem. Espantava que ainda há pouco estivesse dormindo, sonhando com o tempo em que a avó recordava seu nome com carinho. Ao abrir a porta, no entanto, deu de cara com a avó, admirando a paisagem através da janela que Ana deixou aberta, como não fazia há tempo. Boa noite, vó, cumprimentou Ana. Como está se sentindo? A avó continuou a fitar o quintal, iluminado apenas pelos últimos raios crepusculares, que banhavam o seu rosto de uma maneira que incomodou Ana. Aquele olhar perdido, frágil que a neta nunca admitiria em vida, mas ressentia. Ana iniciou os preparativos da noite. Havia o jantar, seguido à risca a dieta da avó. Havia o banho, o qual Miranda por vezes questionava, dizendo de maneira confusa que já havia tomado banho em sua casa, então Ana a convidava para tomar outro. Por fim, havia o rádio. Ana escolheu uma frequência que se dedicava a tocar músicas das antigas, o amado brega de Miranda, que acompanhava o ritmo com o titubear de um dedo indicador suspenso no ar. Mas naquela noite, enquanto estava prestes a sintonizar o rádio, a avó teve um momento de lucidez, algo que passou a ser tão raro que Ana quase caiu de joelhos, como se fosse ela a voltar a si. Ana exclamou à avó. Ah, sim, é você mesma. É a Aninha. A jovem foi obrigada a morder o interior da bochecha para sair de seu estupor. Aproximou-se com passos vacilantes até a cama da avó, então se ajoelhou descansando a cabeça em seu colo, para que ela não visse as lágrimas. Sim, sou eu, vovó, retribuiu Ana. Quanto aquele momento duraria? Alguns minutos, algumas horas, ou já teria passado. Ana não se atrevia a levantar o rosto. Está de volta, não está? Perguntou Miranda, a voz obstinada. Ana sabia por experiência própria como o passado mexia com as emoções da avó, com o limiar entre a vida e a morte, o tempo como um todo, simplesmente deixara de existir. Essa foi a razão pela qual
Grande parte dos familiares se fez escassa, momento em que Miranda exigia ver os mortos. Quem está de volta, vovó? Perguntou com cautela, disposta a levar a conversa conforme fosse necessário para manter a tranquilidade de Miranda. Eu vi esta tarde, continuou ela. Dessa vez virá me buscar. Sem compreender ao certo, Ana foi tomada por um frio horrendo. Sua respiração ficou presa no peito e ela parecia prestes a engasgar. Não queria levantar o rosto. Temia que, ao fazer isso, acabaria por se deparar com um ser incompreensível para sua mente, que se espremia contra a vidraça da janela, apenas esperando que ela ouvisse para que invadisse a casa. Contudo, quando enfim tomou coragem suficiente para olhar para a avó, esta havia voltado à sua inércia, os olhos opacos e aguados, fitando placidamente o radinho em cima da mesa de cabeceira. O momento se fora. Na manhã seguinte, Ana descobriu que não seria necessário comunicar a vigilância ambiental. Não estavam nem em meados de junho e até haviam sido notificados 6 ataques de morcego. A prefeitura realizava operações de captura e monitoramento por toda a região. Também foi informada que se tratava de uma espécie Desmodos rotundos, a qual sabia ser conhecida popularmente como morcego vampiro, ou como ainda mais conhecido ali pelo Marajó, palha seca, o que justificava em parte a reação das crianças aquele dia. Esperava tornar a ver as crianças brincando pelo barranco, mas o único relance que teve da garota e dos 2 meninos que a acompanhavam, estes continuavam atônitos, no limite da curiosidade e da coragem que às vezes a acompanha. Aquela era uma expressão que ela conhecia, mas evitava a todo custo. Como dizia o ditado, indagou-se. A curiosidade matou o gato. Pois se Ana cavasse fundo bastante em sua mente, lembrava claramente da noite em que vira seu próprio diabo, na mesma casa que agora morava. A menina levantou-se de madrugada, enquanto todos dormiam, em uma visita à avó, que ficavam cada vez menos frequentes desde o desaparecimento do avô, pelo qual Miranda não parecia mostrar o mínimo de preocupação, fato que vinha irritando a mãe de Ana, mais do que ver os hematomas na pele da senhora. Ana não sabia ao certo quando voltariam, portanto, tinha o intuito de absorver o máximo da casa da avó, os cheiros, os sons, as imagens, tudo. A casa era um completo breu, mas sua visão estava adaptada o bastante ao escuro para distinguir formas e evitar que esbarrasse em algo. Com toda a delicadeza que lhe era possível, girou a maçaneta e se preparou para sair, detendo-se no último instante. A porta do quarto da avó dava direto para a cozinha, que por sua vez tinha uma porta que levava ao quintal. Pelo canto do olho, Ana conseguiu ver que esta última estava aberta, e havia algo mais, uma pessoa, ou ao menos parecia ser em meio à escuridão, entre ela e o quintal. Ana congelou-se onde estava. O rosto daquele desconhecido estava a centímetros do seu, e ainda assim não havia o menor sinal de respiração. Não havia luz alguma, nem uma única vela, mas a menina enxergou o reflexo vermelho dos olhos da criatura, que se limitava a encará-la, os dentes robustos saltando da boca. É um vampiro, pensou Ana, com uma calma assustadora naquele limite curioso que só as crianças possuem. Entrou em nossa casa, não devo encará-lo, não posso encará-lo. Fez a única coisa em que conseguiu pensar, deu um passo para trás e fechou a porta. Voltou rapidamente para as cobertas ao lado da avó e esperou os olhos grudados na porta, aferrada à ideia de que o vampiro não entraria. Não sem ser aguardado. Não entrou. Em meio às memórias, Ana balançou a cabeça sutilmente como se tentasse se livrar até mesmo da insinuação de que elas existiam. E tentou não se preocupar tanto. Até então não havia sintomas de raiva humana entre vítimas atacadas pelos morcegos. Com o tempo, as festividades juninas tomaram a região, iniciando-se no dia 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio.
Por ora, os ataques de morcego estavam sendo esquecidos pela população, ou ao menos Ana não mantinha a mais remota lembrança do acontecimento. As danças, a música, as fogueiras, alegrias tão íntimas de sua meninice, logo se tornaram empecilhos nos cuidados com a avó, que ficava cada vez mais agitada e inquieta. Ana era obrigada a expulsar as crianças que teimavam em acender fogos, as bombinhas características da época muito próximo de sua casa, bem como desestimular os arraiais de rua. Os moradores consentiam com indiferença. Miranda era muito querida na comunidade, porém Ana era uma história completamente diferente. Desde que chegara para tomar conta da avó, fazia o máximo para ignorar os murmúrios. Para ela, era apenas fofoca entre vizinhos mais velhos. Naquela tarde, Ana pendurava lençóis no varal quando a lembrança surgiu para lhe revirar o estômago e enrubescer as faces. Eu cheguei a vê-la quando criança, disse uma mulher mais velha, sem se dar ao trabalho de ser discreta. Não tinha nada de menina, era um verdadeiro moleque. Ana, que acompanhava a avó no que seria uma das últimas missas a qual Miranda conseguiria comparecer, enrijeceu no banco da frente. Bem, veja só no que deu, disparou a outra. Você sabe, ele castiga. Veja, Miranda. A jovem fechou os olhos e respirou fundo. Lágrimas quentes ameaçavam-na. Quando a tornou a abri-los, estava de volta ao quintal, pendurando os lençóis. A janela de Miranda estava aberta outra vez. A avó insistia ferrenhamente para que continuasse assim. Em geral, Ana aguardava que a avó caísse em sono profundo, para não fechar a janela. Caso contrário, era enxotada do quarto com gritos rudes e desconexos. Ana reparava no rosto da avó, como uma lua vista em plena manhã, rara e desbotada, os cabelos finos e prateados, quando ouviu alguém se aproximar. Olá, disse uma voz de mulher. A princípio, Ana dirigiu os olhos para o chapéu de palha que cobria parcialmente o rosto da visitante e notou que a mulher possuía uma pele incomumente alva e olhos tão claros que, por um momento tenebroso, o pôr do sol banhara de vermelho escarlate. Então compreendeu. Era uma mulher albina. Cumprimentou-a de volta. Seus olhos estão mais claros, disse a mulher, abrindo um sorriso. Ana refletiu um pouco. Não estás me reconhecendo? Desculpe, cheguei faz pouco tempo, respondeu com sinceridade. Costumava visitar minha avó na infância. Estou aqui para cuidar dela. Era quase impossível decifrar o que se passava no rosto daquela pessoa em frente à sua casa. Pesar, incredulidade, convicção. Ana quase foi tomada por um sentimento de familiaridade, não fosse pela pele, quase transparente, pois se lembraria de algo assim. Talvez pelos dentes um tanto grosseiros e oblíquos. Em geral, era agradável observá-la. Trazia um cheiro agridoce de fruta e ferrugem. Miranda está doente? Perguntou a visitante por fim. Ana assentiu, relatando brevemente a situação da avó, que a avó estava com Alzheimer, em estágio avançado. Tinha dificuldade em se alimentar e se locomover, e a neta era sua cuidadora em tempo integral. A outra mulher ponderou mais um pouco. Sabe, se você se parece muito com ela. O sorriso continuava, mas o olhar estava diferente, tanto que imaginei estar de frente com Miranda. Ana sorriu de maneira afetada. Julgou que a mulher falava com sinceridade, percebeu que desejava, com uma ânsia mórbida, que aquilo fosse verdade. Entretanto, procurava desesperadamente uma maneira educada de dizer àquela visitante que, até aquele momento, desconhecia a condição de Miranda, que a avó não estava apta a receber visitas, muito menos velhas amizades. O som de fogos de artifício chamou a atenção de ambas, que dirigiram os olhos para o centro da cidade, ao mesmo tempo. É uma tremenda comemoração, não é mesmo? Perguntou a mulher albina. Sim, respondeu Ana sem se dar conta. Acho que é dia de São João. Não sabia ao certo. Desde o último momento de lucidez da avó, Ana não havia dormido mais do que algumas horas seguidas. Miranda estava cada vez mais distante, irritando-se a qualquer momento, rejeitando os cuidados
e tentando acertar tapas no rosto da neta, cujo nome não se recordava. Apenas naquele dia, naquele único dia, Miranda estaria tranquila outra vez. Ouviu a visita lhe pedir algo, mas Ana estava alheia, murmurou algo em resposta, recordando-se do dia em que dançou na quadrilha da escola. Não possuía vestido de chita. A avó trouxe uma saia comprida de carimbó, e o cheiro de patchouli encheu o peito. Dá no mesmo, filha, insistia a avó. A gente segura essa ponta e gira, entendeu? Por um breve momento, viu-se novamente dentro do sonho morno que teve outro dia. Nele, sua avó estava em volta de uma fogueira de São João. Ana foi até ela e ajoelhou-se, agarrando-se à sua cintura. Vovó, é cheiro de tucupi? É sempre o pato no tucupi, que tu nunca gostaste das coisas da tua terra. Por isso, tu está magra, a minha Aninha, disse Miranda, envolvendo-a. Por que é que teu cabelo tá tão curto? Não costumas mais usar nos ombros? Era tão bonito. É que eu não sou mais menina, vovó, respondeu Ana. É besteira. Eu ainda te levo na Basílica da Nossa Senhora de Nazaré. Você já o fez, vovó, disse Ana, e o choro lhe veio como um chuvisco ao meio-dia, queimava. Ah, vovó, eu sinto muito. Eu fiz tudo o que pude. E o que faz aqui, Aninha? Proferiu Miranda, o sorriso largo. Vá viver. Como dizia o ditado, ela e a avó brincavam. A curiosidade matou o gato, mas a satisfação o trouxe de volta. A visitante não estava mais lá, e Ana não esperava algo diferente. De fato, compreendia que não se tratava de uma mulher albina, e sim de alguém velho, com uma sede de sangue que era ainda mais velha que a humanidade. As crianças não se enganam, e dessa vez era aguardada. Estava no quarto da avó, a janela aberta, o corpo inanimado pesava como uma criança em seus braços. Ao longe soou um grito como uma navalha pelo céu noturno. Ana poderia ter avistado que as autoridades locais diriam ser uma espécie rara de morcego branco, como um fantasma. Era capaz de ser um albino, mas as chances eram poucas. E o que as crianças teriam chamado de bicho-papão, de vampiro, disposto a sugar sua energia vital, matar a quem lhe conviesse e tornar a se esconder nas sombras. Porém, tinha os olhos vidrados na avó. O sangue escorria pela camisola, mas era difícil distingui-lo. Miranda, enfim, sorria, como nos sonhos de Ana, e ela recordou-se do dia em que a avó a banhou com urucum, o tempero misturando-se ao gosto de lágrimas, vermelho como sangue, como se lhe desse a vida, ou melhor, como se a devolvesse. Tudo através do seu sangue junino. Então, esse é o conto da Eduarda Reis. É legal que aqui no final da revista da Égua Literária tem uma fotinho dela, né? Então a gente pode olhar de novo. Esse conto da Eduarda Reis, ele vai se localizar na literatura contemporânea, naquele lugar da literatura do fantástico, né? É muito comum. Na narrativa ela faz alguns flashbacks, em algum momento a narrativa pausa para que a memória tome conta e explique alguns fatos atuais, né? Essa imagem, essa revista, inclusive, essa edição é uma edição dedicada à ideia de vampirismo na Amazônia. Então, Sangue Junino traz essa temática que está ligada ao fantástico. Observa que o leitor várias vezes ele fica com a hesitação se tal coisa não aconteceu ou não aconteceu. As personagens também supõem alguns fatos e deixam o julgo para esse leitor, né? Além disso, a narrativa é um conto um pouco mais longo, como vocês puderam perceber, mas é um conto que traz retomadas da narrativa. Além disso, traz elementos da narrativa na Amazônia, elementos desse espaço que não deixam de ser elementos que representam essa literatura contemporânea na Amazônia. Alguns desses elementos são elementos pontuais, por exemplo,
tucupi, que é falado o cheiro de tucupi, o gosto do urucum, né, a marca da voz da personagem Miranda, que diz o tempo inteiro: tu tem que gostar das coisas da tua terra. Esse retorno para o lugar de origem, a cidade do interior do Pará. É interessante que a descrição que se aplica à narrativa da Eduarda Reis, ela pode se aplicar, por exemplo, a várias outras cidades da Amazônia, não só do Pará, né? Uma cidade que brinca com a cultura no local. O tempo dessa narrativa é um tempo marcado pela cronologia, fica muito claro para nós que é um período junino, tem alguma data, tem a referência ao Dia do Santo, né? E tudo isso para elencar também aspectos da cultura da Amazônia, que é o próprio festejo junino muito bem ilustrado no Conto de Reis, né? Tem uma outra questão também, que o fantástico ele é predominante nesse conto, né? Sobretudo pelo eixo da hesitação da fala das personagens e a reflexão da própria protagonista Ana, né? Em algum momento da narrativa ela diz assim: eu poderia até ter pensado que era um morcego. Supõe-se, ela dá ao leitor a possibilidade de aceitar ou não essa solução por meio da hesitação. Então, de acordo com a teoria do Todorov, né, que acho inclusive que eu já trabalhei num outro momento aqui do Literaturas do Norte, se há hesitação, há fantástico. Então, o conto da Eduarda Reis, ele ilustra muito bem isso. Um marcador interessante dessa questão local e contemporânea da Amazônia logo no início do conto, vocês vão lembrar, fala que ela estava descansando e que fazia muito calor, que o calor cansava, que a Ana estava com o corpo aquecido pelo calor dentro de casa, né? Me fez lembrar, por exemplo, o texto sobre literatura das pedras do Fernando Canto, que eu também já estudei aqui no Literaturas do Norte, que fala sobre essa característica muito fundamental da Amazônia, que é o calor, a umidade. Então, veja, percebam que isso acaba transparecendo também, é um elemento, né, da região amazônica que extrapola para o texto literário. Isso faz com que, de certa forma, o leitor da Amazônia, ele, de certa forma, reconheça esses elementos narrativa e favoreça também a recepção e interpretação dessa obra, mesmo que haja ainda a hesitação e a dúvida, por exemplo, em relação aos fatos fantásticos, né? Sobretudo o encerramento do conto, que termina com a imagem, literalmente, da avó da personagem Ana, a Miranda, ensanguentada, a descrição do sangue, né, da sua camisola, e refletir um pouco sobre esse texto da Eduarda. Eu trouxe uma indicação de leitura complementar a essa aula, é um texto da professora Regina Dal Castanhe, da UNB, chama-se Autorrepresentação de Grupos Marginalizados, Tensões e Estratégias na Narrativa Contemporânea. É um artigo que foi publicado em 2007 na revista Letras de Hoje. Também é um texto muito acessível, está muito, muito fácil assim de ser encontrado. Eu vou projetar para vocês assim o comentário. Esse texto da professora Regina Dal Castanhe trata sobre grupos marginalizados, necessariamente, mas eu gostaria de fazer a anotação aqui nesse texto. O objetivo de eu indicar esse texto, aqui nesse texto ela faz análise sobre a obra da Carolina Maria de Jesus, também do Paulo Lins, e comenta também um outro autor de São Paulo, né, que é o Ferraz. Deixa eu ver aqui, são os três, né? E aí, eu não vou entrar nessa abordagem, porque a ideia não é discutir sobre esses autores, mas sim trazer as anotações
da Regina Del Castagni sobre as questões ligadas à representatividade nas obras contemporâneas, né? E eu começo fazendo a seguinte citação: tal como as outras esferas de produção de discurso, o campo literário brasileiro se configura como espaço de exclusão. Os autores são em maioria homens, brancos, praticamente todos, moradores dos grandes centros urbanos e de classe média. E é dentro dessa perspectiva social que nascem as personagens e são construídas as representações. Então, geralmente, as estratégias que são usadas por esses autores, no caso, os autores que não aparecem, e ela coloca assim, que não pretende discutir isso, né? As estratégias utilizadas por autores marginalizados, que nós entendemos como os pobres, negros, moradores de regiões periféricas nas grandes cidades, para validar representações no campo literário brasileiro, considerando ainda a recepção dessas representações em meio aos estudos literários. Na verdade, o objetivo aqui é discutir essa representatividade. Essa representatividade não deixa também de figurar e na literatura contemporânea. Então, nesse aspecto, a Regina Del Castagni ela anota: o espaço onde se constroem e se validam representações do mundo social, a literatura é um dos terrenos em que são produzidas e perpetuadas determinadas representações sociais, camufladas muitas vezes de um pretenso realismo da obra. No texto da Eduarda, que nós acabamos de ler, nós identificamos não um grupo marginalizado, mas um grupo que tradicionalmente, né, não é tão frequente representado nas grandes edições, por exemplo, na circulação de livros contemporâneos em grandes editoras nacionais, por exemplo. Mas esses grupos circulam e representam uma identidade coletiva que está muito além, assim, nesse caso usam outro critério de representatividade, que é uma representatividade ligada ao locus amazônico. Então, para condensar essa ideia e também encerrar essa anotação, a Regina Del Castagni ela fala dessa pluralidade no campo literário, que trata também das perspectivas sociais e reflete o fato de que as pessoas posicionadas diferentemente na sociedade possuem uma experiência, história e conhecimento social diferentes que são derivados dessa posição. O que isso quer dizer, né? Quanto mais nós temos acesso a autores que produzem em lugares diferenciados, mais diversificada e reflexiva vai ser a literatura proposta por esses autores, e a recepção dessas obras pode também evidenciar outros lugares que por vezes foram silenciados ou que por vezes não foram adequadamente representados ou foram representados por meio de um estereótipo. Nesse artigo da Regina Del Castagni, ela trata desses três autores que eu falei, da Carolina Maria de Jesus, do Paulo Lins e do Ferrez, né, nesse livro do Capão Pecado, né, que é uma narrativa que se passa. Ele vem muito também ali na esteira do Paulo Lins com A Cidade de Deus, né? Mas como eu falei, fica a indicação da leitura do texto complementar. E eu pulo exatamente para o final desse artigo, que é onde a Regina Del Castagni faz a seguinte anotação: os impasses da representação literária de grupos marginalizados apresentados aqui não insinuam absolutamente qualquer restrição do tipo de quem pode falar sobre quem, mas indicam a necessidade de democratização no processo de produção da literatura. Nesse artigo, quando a Regina Del Castagni trata dos autores, ela fala exatamente do lugar de representatividade dos grupos marginalizados e como eles se apresentam na literatura. No nosso caso, no texto da Eduarda Reis, o nosso objetivo não é discutir um grupo marginalizado, mas sim um outro lugar
de representatividade que tem a ver com a literatura da Amazônia, sobretudo contemporânea, né? Por quê? Muitos elementos que são tratados nesse conto da Eduarda Reis podem muito bem ser percebidos em outras esferas ou mesmo paisagens literárias da Amazônia. E isso faz com que, de certa forma, se reescreva ou se valide um lugar de representatividade da literatura da Amazônia que, por vezes, pode ser questionado. E aí eu fiz questão de trazer esse texto exatamente para que a gente encerre essa disciplina pensando o lugar dessa literatura da Amazônia, aqui desenhada a partir da literatura paraense e da literatura do Amapá, como existem autores que podem manter, sim, digamos assim, certa representatividade e expectativa em torno dessa representação amazônica, mas também existem outros aspectos que podem ser modificados e apresentados de outra forma, para que nós possamos pensar, por exemplo, o lugar dessas narrativas e não necessariamente associar a uma ideia de região, uma ideia mais fixada. Bom, gente, eu agradeço. Essas são as minhas referências. Eu gostaria de agradecer a vocês por participarem dessa disciplina comigo. Eu estou disponível para responder dúvidas, sugestões, possíveis questões. Vocês podem enviar essas questões por e-mail. Meu e-mail eu vou repetir, marianaalves@unifap.br. É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Enfim.